A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 6 da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2019. A lição aí que traz como título As Cortinas do Tabernáculo. Isso mesmo, nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Você que está acompanhando as aulas na sua revista, no YouTube, no site do EBD em Foco, você sabe que nós estamos estudando tudo sobre o tabernáculo, todos os aspectos do tabernáculo, e nós agora entramos num tema relacionado à questão das cortinas do tabernáculo. Na aula anterior, nós estudamos sobre a pia, então já estudamos sobre a porta de entrada, sobre o pátio, já estudamos sobre o altar de holocaustos, a pia, e agora vamos falar das cortinas. Então, algo que eu venho falando desde o começo é que a gente vai caminhando para entrar no tabernáculo e chegar no Santo dos Santos. Que essa é a caminhada do cristão. O cristão, antes de ser salvo, ele estava separado de Deus. E agora, por meio do sacrifício de Cristo, ele é reconciliado com Deus, passa pela pia, onde acontece a santificação, vai caminhando até chegar na presença de Deus. Então a ideia é estudarmos o tabernáculo e fazer aplicações práticas na nossa vida, na vida de cada um que é salvo em Jesus Cristo. Então, se você é professor da EBD, não perca esse foco. Nós não estamos aqui simplesmente estudando o tabernáculo para ter mais conhecimento sobre o tabernáculo. Não, estamos estudando o tabernáculo para fazer aplicações práticas na nossa vida. E como professores da EBD, nós também temos que falar com nossos alunos para que eles possam colocar em prática tudo que é estudado nessas lições. Bem, nós estamos aqui em mais uma lição. Vamos começar aqui a nossa aula. Só antes de começar, eu gostaria de falar do aplicativo do EBD em Foco, onde você pode baixar aí, quem usa celular Android, pode baixar o aplicativo do EBD em Foco, só procurar aí no Google Play, na Play Store, que você vai encontrar o aplicativo do EBD em Foco. No aplicativo do EBD em Foco, você assiste esse vídeo, uma aula em áudio, você vê um subsídio em PDF, ainda tem os slides em PowerPoint. Todo o conteúdo você encontra dentro do aplicativo, onde você pode baixar, quando estiver conectado no Wi-Fi, e assistir depois sem internet, offline. Isso mesmo, você pode ir no vizinho, ir lá, baixar o conteúdo e depois, sem internet, você assiste o vídeo, ouve o áudio, lê o PDF e visualiza os slides. E você também, dentro do site, acessando pelo seu computador, você consegue baixar o slide e usar na sua igreja e ministrar uma aula diferenciada. Então acesse o aplicativo do EBD em Foco, acesse o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, e aí você vai encontrar todo esse conteúdo e compartilhe com os seus amigos e irmãos, para que eles possam também serem abençoados com esse conteúdo para a Escola Bíblica Dominical, que vai enriquecer a sua vida e vai trazer transformação para os seus alunos. Amém? Vamos começar aqui. O textuário diz o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo falando aqui da questão das figuras do Antigo Testamento, Então é o que nós estamos estudando, A questão aí de tipologia, desde o começo da revista, a gente está falando desse significado tipológico do tabernáculo. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então a gente vai estudar o tabernáculo, que realmente era algo simples, mas que era algo entregue por Deus ali a Moisés, que tenha uma relação com o celestial. Então isso aqui a gente vai entender principalmente no estudo dessa questão das cortinas, principalmente a cortina que estava por dentro, onde tinha querubins e tudo mais. Ali a gente vai entender também um pouco de um significado mais espiritual do tabernáculo. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 26, de 1 a 14. A gente pula essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas ela é uma leitura importante, eu suponho que você já fez essa leitura. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, a nossa introdução
diz o seguinte: as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Então tem alguns detalhes. Se você ler o texto de Êxodo, você vai ver, Êxodo 26 ali, você vai ver que tem muitos detalhes com relação a essas cortinas, né? E esses detalhes lá, eles têm sim um significado, as cores têm um significado, tudo isso tem um significado, é o que nós vamos estudar aqui. Vamos fazer essa relação entre essa ornamentação do tabernáculo com a obra redentora de Cristo, pelas suas estruturas, simbologias e cores. Ou seja, tudo tem uma relação com a obra redentora de Cristo. Nós veremos que esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura, estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada. Então a gente vê aí que as cortinas, elas tinham um propósito de proteção, tinham um propósito de estética também, porque era algo belo, que ficava belo principalmente por dentro do tabernáculo, né? E ela tinha um simbolismo, principalmente com relação às suas cores. Tinha um simbolismo que apontava aí para a obra redentora de Cristo, que nos leva, né, a adentrarmos na presença de Deus. Então vamos lá, tópico 1, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. A coberta exterior, vamos começar aqui pelo exterior. A coberta era feita de peles de texugos ou golfinhos. Aqui a gente já entra um detalhe que é meio controverso. Se você ler Êxodo 26:14 em várias traduções diferentes, você vai ver que nem todas vão falar a mesma coisa. Algumas vão falar texugos, outras vão falar golfinhos, outras vão falar animais marinhos e outras vão falar simplesmente de couro, ou seja, era a cobertura de couro, né? Ou seja, realmente era um material de couro que era feito para resistir às intempéries do deserto, era rústico, o que estava por fora era rústico, ele meio que tampava a beleza interior do tabernáculo. A gente vai falar disso mais na frente. Mas a questão do texto de Êxodo é o seguinte, é que uma tradução falou que era animais marinhos, e depois outros tradutores observaram que a palavra original de Êxodo 26:14, a palavra original era texugo. Mas aí outros estudiosos falaram, mas não tinha texugos naquela região. Eles não eram daquela região. Como que seria de texugo? Então tem uma certa dúvida realmente do que era feito, de como era feito esse couro que ficava por cima do tabernáculo, esse mais rústico, né? Então por isso que algumas bíblias traduzem simplesmente como couro, não coloca nenhum outro detalhe. Então por cima era couro, mas couro de quê? Né? Então tem uma dúvida aí sobre de que seria esse couro, né? Claro que eles poderiam ter trazido esse couro do Egito, né? E o Egito comprou de outro lugar, né? Pode ser de texugo, realmente pode ser de texugo. Existe essa possibilidade, né? Ou seja, veio de uma região onde havia texugos. Então, assim, não é nenhum problema. Eu particularmente não vejo como nenhum problema, né? Mas assim, realmente é complicado esse versículo com relação a que tipo de couro era coberto por cima aí do tabernáculo. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Nessa estrutura que suportava, que ficava por baixo, né, que era a estrutura do tabernáculo, era de madeira de acácia, né, e revestida de ouro. Então essa estrutura, ela ficava coberta com esse couro, com essas cortinas, e por dentro é que se via a beleza do tabernáculo. Então era meio que o tabernáculo por fora, ele não era muito bonito, ele não era muito belo. Ele era basicamente coberto, ele tinha toda essa cobertura meio rústica, mas por dentro ficava a beleza do tabernáculo. É inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Senhor.
Jesus que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente vê que Cristo, sendo Deus, ele encarnou, né? Ou seja, ele se tornou um ser humano e habitou entre nós. E isso tem relação com o que Isaías falou, né, acerca da humanidade de Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O que acontece? Jesus, sendo Deus, encarna como um ser humano, vive como ser humano e morre na cruz do Calvário, né, ali fazendo o seu sacrifício para redimir os pecados. O que nós tiramos da lição do tabernáculo aqui? Primeiro, o tabernáculo, como eu falei, ele por fora não tinha beleza, mas por dentro ele era interior. Então, provavelmente, aí, esse significado é a questão da humanidade de Jesus. Ou seja, o que era visto de quando batia o olho em Jesus era a sua humanidade e não a sua divindade de início, né? Então, ou seja, ali estava presente o próprio Deus, mas em forma humana. E o texto de Isaías vai falar que nenhuma beleza nele víamos. Alguns intérpretes entendem que Isaías está falando da cruz aqui, está falando do momento da cruz. Tudo bem. Alguns podem dizer que não, que Jesus não era bonito, não era belo, né? Eu não vejo necessidade da questão de discutir a beleza de Jesus, como assim, se Jesus era bonito, se Jesus não era bonito, a estética de Jesus, eu não vejo necessidade. O texto de Isaías, ele está realmente dizendo que Jesus era como um ser humano qualquer. Ou seja, ele era como um qualquer. João vai dizer que ele encarnou e ele viveu como um ser humano qualquer. Então Jesus não era aquele ser que quando batia o olho nele tinha uma luz brilhando, tinha uma areola, né? Acho que é a areola que fala, né? Na cabeça, que já dava para ver que ele era divino. Não. A divindade de Jesus aparecia ali na sua fala, na sua conversa, na maneira que ele tratava os outros, nos milagres que ele realizava, né? Ou seja, era a atitude de Jesus que ele mostrava, nas suas atitudes que ele mostrava a sua divindade, não era na sua aparência. Então ele não tinha nenhuma beleza. E realmente a questão de Isaías aqui apontar para a cruz também faz sentido, né? Faz sentido porque ali na cruz realmente ele foi desprezado, ele foi menosprezado por todos. Então não se via nenhuma beleza em Cristo Jesus. Então a gente vê o sacrifício que ele fez, ele abriu mão de toda aquela glória, de todo o poder e viveu entre nós para interceder por nós e intercede por nós até hoje. Vamos para o segundo subtópico, as cortinas internas. Por baixo da cortina exterior havia uma coberta de pele de carneiro tingido de vermelho. Então isso aqui também é interessante porque fala de sacrifício, né? Fala de um carneiro, fala do sacrifício de um carneiro que foi sacrificado para ali colocar essa cortina, né? essa pele de carneiro, que era uma parte da cortina. E por debaixo da pele de carneiro havia a cortina feita de pele de cabra branca, sem ser tingida. Então tem mais uma pele ali também, né, falando também de mais um animal que foi sacrificado para estar ali a sua pele no tabernáculo. E por último havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Essa cortina ela é de linho fino branco e bordado com figura de querubins, ou seja, ficava na parte de cima. Então quando o sacerdote entrava no tabernáculo, lá embaixo era chão. Eles estavam no chão, pisando na terra mesmo, né? Mas quando eles olhavam para cima, eles viam a glória ali, eles viam algo diferente, eles viam uma cortina azul com querubins, né? No caso, eram cores que misturavam escarlate e azul, né? A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. Ou seja, olhar para cima é olhar para Deus, é olhar
né, para o alto, é olhar, contemplar a glória de Deus. O ser humano ele tem a tendência de às vezes não olhar para as coisas de Deus, de olhar para as coisas terrenas, olhar para o chão. Se o sacerdote entrasse cabisbaixo, olhando para baixo, ele só via chão, ele só via terra, ele não via a glória de Deus. Agora, quando ele olhava para cima, ele via essa cortina diferenciada. Essa cortina diferenciada apontava e realmente lembrava o céu de glória, lembrava, né, a questão da glória de Deus. Nós temos que olhar para Deus, olhar para a glória de Deus e não olhar para as coisas terrenas. Toda essa imagem aponta alguns símbolos importantíssimos. Vamos analisar aqui algumas cores, a questão das cores. A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício. A gente vai falar disso mais na frente, de novo, para reforçar, mas já falando aqui de início, nós temos a cor vermelha. A cor vermelha aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O vermelho é o símbolo do sangue de Jesus para a remissão do pecado. Então o vermelho já apontava para isso, para esse sangue derramado na cruz do Calvário. As cortinas feitas de pele de cabra branca, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados, porque ele em si não tinha pecado. Ele era puro, limpo, sem pecado. Por isso que ele pagou o preço. Uma outra pessoa não podia pagar o preço do pecado pela humanidade, da humanidade, justamente porque uma outra pessoa seria pecadora. Então seria uma pessoa manchada pelo pecado, ela não teria condições de fazer o sacrifício pelo pecado. O sacrifício de Cristo foi aceito, o sacrifício de Cristo foi válido, o sacrifício de Cristo perdoa de fato os nossos pecados, justamente porque ele não tinha pecado, ele era limpo, puro. Ele era santo, ele não tinha nenhum tipo de pecado, sem nenhuma mancha. E é justamente essa pele de cabra branca apontava para essa santidade de Cristo, o que tornou possível ele executar ali na cruz do Calvário o seu sacrifício e cumprir a justiça de Deus. Continuando, por último, a cortina de dentro que tem lá os querubins revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Então é isso que acontece. O tabernáculo ele tipifica a morada de Deus. Então olhar para cima, olhar para aquela cortina era contemplar realmente algo maior, algo superior e olhar para Deus e não para as coisas terrenas. Segundo tópico, o cortinado do pátio do tabernáculo. Vamos entrar aqui num detalhe que a gente já falou em aulas anteriores, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Aqui é um textozinho que eu coloquei diretamente, na verdade a gente segue aqui a revista da CPAD e a revista vai colocar esse texto aqui, o pastor Elianai Cabral, o escritor da revista, coloca isso aqui para reforçar a importância de nós estudarmos esses elementos e ver o seu significado espiritual, ver o que representa para nós hoje. A precisão de detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Então, se nós lermos o texto de Êxodo com cuidado, a gente vai ver que tem muitos detalhes. Então, esses detalhes não estão lá à toa, eles estão lá porque eles têm um propósito, têm verdades espirituais para nós. Todos os detalhes remontam a uma tipologia singular em relação à pessoa e obra de Jesus, o Senhor e Redentor nosso. Então a gente vai estudar, a gente já está estudando sobre o tabernáculo como um todo, os detalhes do tabernáculo, e nós estamos vendo que tudo isso aponta para a obra de Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeiro, aqui o significado da separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Nós estudamos sobre o pátio na lição anterior, não sei se foi lição 2 ou lição 3. Falamos do pátio, onde fica, quem pode ter acesso ao pátio, que no caso quem acessa ao pátio era qualquer israelita, qualquer que fosse de Israel, circuncidado, tinha acesso ao pátio, podia levar um animal para fazer um sacrifício ali, e entregar esse animal para o sacerdote. No pátio ficava o altar de holocausto e a pia de bronze. Então ali tinha essa região que era o pátio. A gente já estudou detalhes dessa questão do pátio. E havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha como objetivo fazer a separação dos pecadores. Ou seja, em torno ali
né, tinha um cortinado branco, uma parede de cortina branca com 2,25 metros de altura, que impedia que alguém de fora visse o que estava lá dentro, né? Então tinha esse impedimento de ver o que estava lá dentro, e é justamente para fazer separação das coisas santas para aquilo que não era santo, aquilo que era purificado daquilo que não era purificado. Então, para adentrar o pátio, o pecador devia, né, levar a sua oferta pelo pecado, ou seja, o israelita, alguém que era de Israel, podia entrar no pátio com o seu animal para fazer o sacrifício. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus no mundo de impurezas, ou seja, a santidade. Quem já estudou sobre santidade sabe que a palavra santo é separado, significa separado. Ou seja, esse linho fino, branco, ele fazia essa separação das coisas de Deus para as coisas que não eram ali relacionadas à questão da adoração ainda, né? Ou seja, estava lá dentro as coisas sagradas. Então, para nós hoje, simboliza justamente essa separação do que é de Deus do que não é de Deus, né? Do que é do mundo, do que está relacionado ao pecado, né? Ou seja, as coisas impuras desse mundo. Então tem essa separação aí, né? É símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois como um homem, nosso Senhor não teve mácula. O próprio Jesus falou: quem dentre vós me convence de pecado, né? Ou seja, eu não tenho pecado nenhum. Jesus está falando: eu não sou um pecador porque eu vim do céu, eu vim do alto. Ou seja, Jesus ele é o próprio Deus, ele não pecou em hipótese alguma. Então ele mostra que ele é santo, né? Se o tabernáculo aponta para Cristo, é justamente nisso, né? Ou seja, aponta para a santidade de Cristo, principalmente essa questão dessa cortina branca que faz essa separação e mantém o que está lá dentro como santo e puro, né? Aqui é uma distinção importante a fazer, que deve ser feita em relação à antiga aliança. Que distinção é essa? Que na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de Jesus em sua vida. Então, na antiga aliança, lá o tabernáculo, só tinha acesso ao tabernáculo o povo de Israel, que tinha que levar um animal para fazer um sacrifício lá dentro. O povo estrangeiro não tinha acesso ao tabernáculo, não entrava ali no pátio, né? E lá dentro do tabernáculo, somente os sacerdotes. E lá no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano. Então, na igreja de Cristo hoje, todos nós, todos os salvos em Cristo, têm acesso ao Santo dos Santos, têm acesso à presença de Deus, porque nós estamos em uma outra dispensação, né? Ou seja, já é diferente. Cristo veio, cumpriu tudo aquilo ali do Antigo Testamento, e agora nós já temos acesso à presença de Deus. Não é somente o sumo sacerdote, mas todos os salvos em Cristo Jesus. O significado de santidade. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Ou seja, mostra que não é bagunçado, não é de qualquer jeito, é algo santo, puro, né? É algo limpo. Então isso que é assim que tem que ser. As coisas de Deus não devem se misturar com as coisas do mundo. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu a salvação, mas ele exige de nós uma vida de santidade, exige de nós compromisso, exige de nós uma vida diferenciada. A gente não pode querer servir a Deus e ao mesmo tempo continuar na prática do pecado. Está totalmente fora, sem sentido, né? Algo fora de cogitação, né? Não era assim no Antigo Testamento e não vai ser assim hoje. Mas estamos no tempo da graça, né? Então Deus perdoa, sim, mas Ele quer compromisso, né? Ou seja, todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós estamos sujeitos a errar. No entanto, se não tivermos compromisso com a sua palavra, não tivermos compromisso com essa maravilhosa salvação, ela traz muitos benefícios, mas traz responsabilidades. E nós temos a responsabilidade de viver uma vida de santidade.
Continuando, os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus. Irmãos, hoje, se viver na presença de Deus, ali orando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, procurando cumprir o que realmente Deus quer para a nossa vida, o nosso chamado, já é difícil, já é complicado. Quem vive assim sabe que já é complicado. As coisas do dia a dia, os problemas, as tentações, o mundo que vivemos é um mundo complicado, realmente muito complicado. Então, já é um grande desafio a gente, que quem está buscando, já é um grande desafio. Imagina quem não está buscando, imagina quem não está vivendo na presença de Deus. Então se torna mais complicado ainda, E aí é um chamado, um alerta para nós cristãos, de que nós temos que buscar a Deus. Nós temos que mudar um pouco a nossa atitude e começar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a fazer realmente, cumprir realmente o nosso chamado para fazer a obra de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo. A ideia da vida cristã é isso aqui. Nós temos que manifestar na nossa vida a santidade de Cristo. As pessoas do mundo têm que olhar para o cristão e falar assim: eu estou vendo Cristo na vida daquele crente. Ou seja, eu estou vendo Cristo ali. Nós temos que imitar a Cristo, nós temos que andar como Cristo andou. Então, esse é o papel de todo o cristão. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão do mundo. Ou seja, o mundo está indo em uma direção, sexo, droga, fraude, pleitos, pornografia, dinheiro, ódio, tudo que não presta. E o crente ele vai na direção contrária. Ele vai buscando santidade, uma vida simples, ou seja, abre mão de muitas coisas. É assim que vive o crente, E o mundo sempre vai falar isso: ei, amigo, você está na contramão. Mas o cristão, ele não vai se importar com isso. O verdadeiro crente, ele não vai se importar com isso. Viver na contramão é o seu estilo de vida. Na contramão do mundo, Contramão do mundo. Vai na direção de Deus. Terceiro tópico: as cores das cortinas do tabernáculo. Vamos retornar aqui à questão das cortinas e falar especificamente do significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Então, ou seja, não era à toa que estava lá, mas Deus já tinha ali um significado para cada um. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Então, apresentava o sacrifício e eles sabiam que aquelas cores tinham simbolismo. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas: o azul, o púrpura, carmesim e branco. Então, essa era a ordem, que elas foram apresentadas, e essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Na verdade, essas cores estavam presentes na entrada do pátio, estavam presentes lá na entrada do lugar santo, e depois tinha uma outra cortina que era no Santo dos Santos, que já é outra história, que a gente vai falar mais na frente. Mas tinha nessas duas primeiras entradas, tinham essas cores, estavam presentes. Então, que fique bem claro isso. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Tanto essa primeira entrada, quanto a segunda entrada ali. Para nós, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. Então, ou seja, as cores apontavam para a obra completa de Cristo. Vamos lá, a cor azul celeste é uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e de sua divindade. Ou seja, o azul aponta realmente para algo celestial e é de onde Cristo veio. Ele verdadeiramente é homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também encarnou e viveu como um ser humano, como um homem. Depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Então, quando a gente fala de azul, está falando de céu, está falando de onde Cristo habita, de onde ele veio e para onde ele voltou. A gente sempre fala do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, e do sangue de Cristo e tudo mais, e a gente esquece às vezes que ele ressuscitou.
A gente esquece, às vezes, que Jesus ele é do céu, ele não é terreno. A gente esquece, às vezes, a divindade de Jesus, né? E existem muitos teólogos que questionam a divindade de Jesus, que vão dizer que Jesus, né, são teólogos liberais, na verdade, né? Esses aí eu acredito que nem são salvos. Esses teólogos liberais vão dizer que Jesus era um homem comum, que simplesmente cumpriu a vontade de Deus, e fez isso, e fez aquilo. Mas eles negam a divindade de Jesus, a origem divina de Jesus. Mas a gente vai para a Bíblia e a gente vê que é diferente. Jesus ele veio do céu e voltou para o céu. E nós temos que adorar não um Cristo que está na cruz. É claro que é importante a questão da cruz, é muito importante, porque foi lá que ele conquistou a nossa salvação, conquistou o perdão dos pecados. Foi lá que ele nos deu a vida eterna. Mas a Bíblia vai deixar bem claro também, o apóstolo Paulo vai falar bastante disso, que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos nos nossos pecados. Então a ressurreição de Jesus também faz parte do seu plano de redenção. Ou seja, o fato de Jesus ter ressuscitado e subido aos céus, né, cumpre por completo o plano de redenção. Então o plano de redenção de Jesus começa do seu nascimento, né, e vai até o momento que ele sobe aos céus, porque até hoje ele continua intercedendo por nós, né? Então a gente não deve esquecer do fato de que ele ressuscitou e vive e reina. Amém? Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja. Hoje, ele zela pela igreja através do Espírito Santo. E a noiva, né? Ou seja, a noiva que um dia brevemente buscará, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16 fala aqui da volta de Jesus, que ele vem buscar realmente a sua igreja, que é a sua noiva. Então ele vive, ele reina e ele vai voltar. A cor púrpura, a gente já falou dessas cores em aulas anteriores, que se você assistiu aulas anteriores, eu falei do azul, do púrpura, do branco, a gente vai repetir aqui, mas que sempre, claro, né, reforçando alguns aspectos de acordo com a lição. A cor púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. Então era um molusco que ele era muito difícil de conseguir, né? Tinha que pegar muitos desses moluscos para tirar ali, quebrar a casca, tirar o que tinha dentro dele para produzir essa pigmentação púrpura. Então era algo muito caro, caríssimo. Quem tinha uma roupa púrpura era rico, era uma pessoa que era da realeza. Então essa cor, ela lembra a realeza, remete à ideia de realeza. Então, quando se fala de púrpura na Bíblia, está falando de riqueza, de realeza. Eu até citei alguns versículos em uma aula anterior sobre essa questão da cor púrpura, né? Os reis ali em Daniel, no Templo de Salomão também tem a cor púrpura, claro, né? Que é uma cópia do tabernáculo, né? A passagem do rico e do Lázaro, né? Aquele rico lá, ele vestia púrpura, né? Então, assim, o púrpura realmente era para quem era muito rico, porque era muito difícil de conseguir. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus. Ou seja, a cor púrpura é nesse sentido, mostra que Jesus ele é rei, ele reina, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. Efésios 1, 20 e 21 mostra aí, né, que Cristo ele reina, ele tem poder sobre tudo, ele domina sobre tudo, né? Então mostra a realeza de Cristo. Nós temos que olhar para Jesus, né, como esse rei, rei que reina sobre todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. O nosso Cristo é um Cristo que sofreu, que pagou o preço na cruz do Calvário, que sofreu tudo, mas hoje ele reina, hoje ele está no céu. Não devemos esquecer disso. Devemos olhar para um Cristo que é vencedor, que venceu sobre todas as coisas e que nos dá vitória sobre todas as coisas, que conquistou uma salvação que é uma salvação definitiva, uma salvação perfeita, não é uma salvação qualquer, mas uma salvação que realmente salva, que perdoa, né? O perdão dos pecados
que Jesus proporcionou é um perdão dos pecados completo, não é de qualquer forma, não era como os sacrifícios da antiga aliança, mas foi um perdão que realmente apagou os nossos pecados e até hoje ele intercede por nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também tem a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenial. Então essa questão também da cor púrpura remete a essa questão do reino, né, de um rei, de alguém que reina, e fala também do reino milenial. A cor escarlate, carmesim ou vermelho, né? Como nós conhecemos, é uma cor de sangue, vermelho vivo. Esse é o carmesim, né? E essa cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo. Ou seja, fala do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou o seu sangue remidor. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome no qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19:13, ou seja, o seu sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário foi que comprou a nossa salvação. Então essa cor aqui, a cor vermelha, fala desse sacrifício de Cristo, que a gente já tem falado desde a primeira aula aí, né? Ou seja, desde a primeira aula nós não devemos perder o foco de que nós somos perdoados, somos salvos por meio do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. E por último, a cor branca do linho torcido, né? O linho torcido é um tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Jesus em seu sofrimento em nosso lugar. No tópico anterior, nós falamos do linho que fala da santidade, né? Separação, santidade de Cristo, aponta para a pureza de Cristo. Agora nós vamos falar desse linho torcido, né? Que também ele aponta também para essa questão da humanidade de Jesus. Lembra também o fato de que a morte de Cristo tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, a cor branca aponta para essa santidade de Jesus, pela pureza de Jesus, e o fato de ser um linho torcido, rústico, também mostra a questão da humanidade de Jesus e o sacrifício que ele sofreu por nós ali na cruz do Calvário. Amém? Então a gente chega aqui no final da nossa aula, na nossa conclusão, né? E sempre lembrando que, só voltando um pouquinho aqui, a questão das cores, né? Que enquanto o vermelho, o linho torcido, aponta para essa questão do sacrifício de Cristo, do sofrimento de Cristo, né? Lembrando que o azul aponta aí para a sua ressurreição e ascensão aos céus, e o púrpura para a sua realeza. Então essa é a obra completa de Cristo, né? Não é somente a morte, mas é o seu nascimento, a sua vida, o seu comportamento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Tudo isso cumpre por completo, né, o plano de salvação de Deus, né, o plano de redenção, né, e o perdão dos nossos pecados que nós alcançamos por meio de todo esse processo. Amém? O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para, num tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença do Pai. Então aqui a gente entende, né, e a gente encerra aqui essa aula, né, que nós devemos chegar diante de Deus no trono da graça, né, porque ali no trono da graça nós alcançamos misericórdia. Não alcançamos salvação em nenhum outro lugar, né, somente em Cristo. Tudo que tem no tabernáculo, todos os utensílios, as cortinas, tudo aponta para o sacrifício de Cristo. Tudo aponta para a sua obra redentora, né? E por meio da fé nós chegamos ali a alcançamos essa maravilhosa salvação. Então eu encerro aqui a aula, mais uma vez só reforçando aí a questão do site e do aplicativo que você pode acessar o conteúdo do EBD em Foco, né? Não deixa de acessar e compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, né? Se você já está assistindo dentro da plataforma, muito obrigado, né? E que Deus em Cristo lhe abençoe grandemente. A paz do Senhor, até a próxima aula.